Bom, gente, o que a gente vai falar agora é um assunto muito sério, né? Que trata de uma questão que foi colocada já antes do Bolsonaro ganhar as eleições mesmo, porque o tom que ele tem em relação à política sempre foi um tom muito forte de repressão da polícia, das Forças Armadas. Ele é um cara que sempre defendeu abertamente a ditadura militar, né? E muitos dos seus eleitores também defendem, né? Uma parte, não todos, claro, mas alguma parte expressiva defende essa ideia idiota. E a gente está numa democracia muito frágil. A gente está num sistema extremamente frágil, onde se as Forças Armadas desejarem, infelizmente, eu não tiro a possibilidade de um regime militar novamente. Há alguns anos atrás, de certo modo, eu rejeitava essa ideia. Eu não acreditava muito nessa ideia, não. Parecia algo assim improvável, né? Só da gente pensar que a gente está em pleno século XXI e tal, mas dentro de um cenário de golpe que o Brasil vive, assim como é o caso da Venezuela, e na Venezuela a gente pode enxergar uma série de coisas que são feitas, de estratégias, uma série de ações, né, para derrubada de um governo. E não é a primeira vez que isso acontece na história. Os Estados Unidos já fizeram isso com vários outros países, em tempos, desde tempos remotos, e também há poucos anos atrás ele fez isso também em outros países. Então não dá pra gente negar isso, não dá pra gente deixar isso de lado, essa possibilidade. O que a gente vê é que não há, por parte do mundo, como muita gente acredita, um compromisso com a questão humana, né? Todas aquelas ideias que se colocaram, né, na ONU ali quando foi criado, para respeito à liberdade, a questão do respeito à autonomia dos países, né? A questão do respeito a aos direitos básicos do ser humano. Você vê que isso não é respeitado em vários países do mundo, isso não é respeitado, e muitos desses países que cometem essas atrocidades com o ser humano não recebem nenhum tipo de sanção. As sanções econômicas, políticas que são aplicadas, elas sempre são aplicadas com o interesse dos países, como os Estados Unidos, alguns outros, às vezes, para servir aos interesses políticos e econômicos desses países. Não porque aquele país comete uma atrocidade com seres humanos. Tem vários países, né? Países árabes, por exemplo, entre outros países, que cometem uma série de atrocidades e o mundo continua comercializando com eles. Então, isso daí esse país comete tal atrocidade e tal. Até os próprios Estados Unidos têm uma prisão de Guantánamo, que é uma prisão que não respeita ali esses princípios dos direitos humanos. Como vários outros países, como eu já disse, não é uma exceção, né? Então a regra é essa: se o país for um país que não age de acordo com os interesses econômicos, principalmente dos Estados Unidos, né, que é o país que mais tem interferência nos outros países, né? É claro que não é o único, mas sem sombra de dúvidas, se você for analisar as relações econômicas, as relações entre as nações, você vai ter certeza absoluta disso. Qualquer especialista dessa área vai dizer que os Estados Unidos é o país que mais interfere nos outros. Então, assim, todas essas ideias que eles pregam de liberdade, tudo é uma coisa falsa, porque como você disse que prega liberdade, se você interfere na política, na democracia dos outros países, né? Então, assim, gente, tudo isso me faz acreditar, como eu disse, né? É um somatório de coisas que me faz acreditar que sim, há uma possibilidade, infelizmente, em pleno século XXI, a gente ter um regime militar. Pensem bem, gente. A gente, em pleno século XXI, tem Bolsonaro como presidente, tem ministra Damares, tem uma série de ministros aí ridículos na educação, no meio ambiente e tudo, que são totalmente contrários. O ministro da educação que é contra a educação, o ministro do meio ambiente que é contra o meio ambiente. Então, assim,
Com todo esse panorama, tanto no Brasil como fora do Brasil, me faz crer que sim, a gente está voltando no tempo. A gente está numa conjectura ali que, para mim, se parece muito com aquela que se tinha naquela década ali de 60, 70. Claro que com uma série de diferenças, né? Mas nessa questão política e econômica, a gente vê ali várias semelhanças, né? E então é muito difícil a gente acreditar que esse problema vai se resolver de uma maneira fácil. Primeiro, eleição não vai resolver esse problema, né? Então, assim, não dá mais pra gente acreditar nesse modelo democrático, infelizmente. É lógico que eu não sou, assim, terminantemente contra o modelo democrático, apesar de ter uma série de falhas, enfim, quando ela funciona razoavelmente bem, até que é algo suportável, algo que dá para você meio que aceitar, mas o que querem colocar agora é um regime totalmente autoritário, né? E que vai totalmente contra as classes mais pobres e contra os interesses do Brasil, economicamente falando. Então, assim, é algo absurdo, é algo completamente absurdo, né? E infelizmente eu não vejo uma mobilização muito forte da esquerda do ponto de vista estratégico e do ponto de vista, às vezes, até mesmo, sei lá, de interesse, de realmente dar a cara a tapa e organizar algo mais forte contra isso, né? Eu vejo alguns grupos, assim, eu não posso dizer que não existe, mas eu digo assim, entre aqueles que realmente têm condições materiais para isso, né? A gente vê grupos de menores, né, fazendo isso. Então é uma situação extremamente preocupante, né? É uma situação em que a gente não tem segurança de dizer assim, olha, calma, tudo vai dar certo, daqui a 4 anos daqui a 3 anos e poucos meses, a gente vai eleger outra pessoa e tal. Não é assim, gente. Infelizmente não é assim. Sabe, a coisa não funciona desse modelo. As coisas são bem mais complicadas do que isso. A gente está numa situação extrema, né? A gente está numa situação de golpe. Então não dá pra gente negar isso, a gente ficar enfeitando a coisa. Por isso que eu tenho muita raiva assim de certos setores da esquerda, que eu vejo que pintam a coisa, sabe, de modo colorido. Ah, e o problema fazem até brincadeira, sabe? Fazem muita piada. Eu não gosto de fazer piada com a situação que a gente está vendo, que é algo muito sério. Não é brincadeira, não é brincadeira. É algo extremamente sério e perigoso, sabe? E eu acho que as pessoas têm que ter consciência disso. Enquanto a gente ficar levando tudo na brincadeira, eles vão ampliando os domínios deles, né? O domínio ideológico, o domínio econômico, o domínio político, social, e vai criando um abismo cada vez maior entre a massa, que vai ficando por meio da propaganda que eles fazem na televisão, em outros veículos, até mesmo na internet, principalmente hoje na internet, talvez, não? A população vai ficando cada vez mais alienada e cada vez mais pobre, né? E cada vez o abismo social vai crescendo. O país voltou para o mapa da fome, né? Esse é um dos dados mais alarmantes que a gente tem. E não é o único, né? A crise política, a crise econômica, né? Cresceu bastante a ponto do desemprego estar sempre crescendo, né? O desemprego cresceu muito e o PIB está crescendo muito pouco. A gente deve lembrar que o Brasil passou vários anos no vermelho. Então, por esse período que a gente passou no vermelho, crescer 1% é algo ridículo. É algo ridículo, né? Então, assim, enquanto a gente não resolver esses problemas, que eu acho muito difícil resolver, são problemas estruturais, como eu gosto de falar, como é importante da gente ter consciência disso, são problemas estruturais, né? Não vai dar certo, não vai dar certo. E com essa propaganda forte que a direita vem fazendo, estratégica, né, para convencer certos setores ali, é possível sim, principalmente o setor militar, né, que é uma das bases de apoio principais desse governo.
né? Tanto é que a maioria dos vários ministros aí, né? A maioria dos ministros são militares. Muita gente que compõe o governo já é militar, né? Tem hoje uma bancada gigantesca agora só de militares, né? Então, assim, os militares já estão no poder. Não é algo, vamos dizer assim, pro futuro. É algo que já está acontecendo. Eles já estão ali. E eles têm uma influência extremamente forte no governo. No poder, de modo geral, do Brasil, né? Então, assim, é preocupante. É preocupante. Claro que se não for necessário, a gente só vai saber disso se de algum modo a esquerda ameaçar o poder deles, o domínio deles, né? A partir do momento que a esquerda entrar no poder, alguma coisa, eles vão interferir. Seja de uma maneira direta, assumindo o poder, ou seja de uma maneira para derrubar, fazer um golpe. Então, assim, eu estou totalmente desacreditado, assim, na política brasileira para os próximos anos. É algo muito complicado. Não é eleição, essas coisas, manifestaçãozinha. Infelizmente, não. Infelizmente, não é assim, né? Então, assim, eu tô muito desesperançoso em relação a isso. Infelizmente, é muito difícil dizer isso. Mas tudo aquilo que eu pensava alguns anos atrás que poderia acontecer em relação ao momento que a gente está agora, né? Aconteceu, sabe? A leitura que eu fiz alguns anos atrás foi exatamente essa que está acontecendo agora. E é um progresso, é uma coisa progressiva, né? Vai piorando cada vez mais. Então, se a gente for analisar isso, se for ver ali as estruturas do poder, como é que as coisas estão sendo organizadas, a gente vê que a coisa está se encaminhando para isso. E é muito difícil mudar. Não é questão de eleição. A gente tem que entender que esse pacto democrático foi quebrado. Foi quebrado. É importante a gente ter clareza disso. Então não dá pra gente simplesmente duvidar de nada ou acreditar é a Constituição. Essa Constituição não está sendo seguida. Não está. Então, assim, gente, é muito triste isso. Mas a gente tem que abrir o olho. Tem que ter pelo menos consciência disso. A gente só pode lutar contra algo quando a gente tem consciência e clareza daquilo. Se a gente não conhece, a gente não tem como lutar com algo que a gente desconhece, né? Eu acho que não. Se a gente tentar, a gente perde, com certeza. Mas se a gente conhece, a gente pode ter alguma chance. Porque a gente pode estabelecer estratégias. Então é isso.